2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Amém, irmãos? Assim vai dizer a palavra do nosso Deus. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você de noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito em vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, de infinita graça, bondade, essa é a sua palavra, e nesse momento nós queremos clamar a Ti, a fim de que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa nos instruir, para que possamos, ó Pai, abrir os nossos olhos, ó Deus, para as verdades bíblicas que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, no nome de Jesus, e que possamos, ó Pai, aprender com a Tua palavra nessa noite, da maneira como nós precisamos agir, no nome de Jesus. Amém. O tema, como vocês já estão vendo aí, que eu quero conversar com vocês, é Mães que Inspiram. Certamente você esteve hoje à tarde comendo da comida da sua mãe ou preparando uma comida para sua mãe. Talvez você preparou aí um café da manhã maravilhoso para ela, porque de fato elas merecem, né, gente? Mãe é mãe. Mãe tem um poder maravilhoso. E tudo que nós fazemos para elas ainda é pouco. E quando nós refletimos acerca de mãe e pensamos na perspectiva bíblica, nós vemos várias mães que são inspiradoras em toda a Bíblia. E aqui eu poderia listar várias mães que foram bênção para os seus filhos por conta da sua fidelidade. E não se engane que essa mensagem ela esteja nominalmente direcionada a mães, que ela não sirva para nós, homens, pais, filhos e etc. Pelo contrário, nós temos muito a aprender com as mães, principalmente com as mães bíblicas. E quando nós refletimos nas Escrituras, nós vemos mães de fé como Ana, que por muito tempo tentou ter um filho, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e fazendo um pacto com Deus. Conversa com o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, se você me der um filho, eu prometo ao Senhor que eu o consagrarei. E quando ele desmamar, eu entregarei ele ao Senhor, e ele será um servo seu. E diante dessa oração de Ana, esse anseio por ser mãe, esse anseio por ser uma geradora, o Senhor ouve a oração de Ana. O Senhor ouve o seu pedido e o seu clamor. E então, o Senhor dá a Ana um filho. E esse filho se chama Samuel. E Samuel, meus irmãos, assim como Ana havia pedido ao Senhor, a partir do momento em que ele nasceu, ela cuidou dele com muito amor e com muita graça e carinho. Mas a partir do momento em que ele desmamou, Ana cumpriu o seu compromisso. Ela o enviou para ser um aprendiz de um sacerdote, a saber, o sacerdote Eli. E ali Samuel foi instruído a ser um homem de Deus. E ali Deus o chamou. Ali Deus o convocou. Nós vemos, por exemplo, outras mães que foram bênção para os seus filhos. Nós vemos, por exemplo, a própria Maria, mãe de Cristo, da qual nós muito precisamos aprender, da qual muito nós precisamos seguir os seus exemplos, seguir os seus passos, não em adoração e veneração, mas em admiração, assim como seguimos os passos dos apóstolos, dos discípulos e etc. Nós vemos mães que entregaram suas vidas em prol dos seus filhos, honrando ao Senhor acima de tudo.
nós vemos tantas mães, irmãos, que nós podemos aprender. Vemos Isabel e tantas outras, as quais nós precisamos, e se tivéssemos a honra de nos debruçarmos aos pés delas para aprendermos, muito teríamos a ouvir. Entretanto, o que eu quero conversar com vocês nessa noite é a respeito de duas mães que fizeram algo singular e que nós enxergamos nas Escrituras de forma muito bela. E quando nós falamos de mãe, a gente se volta, logicamente, para Maria, para Ana, que são aquelas mais famosas de toda a Bíblia, e assim por diante. E a gente podia citar várias outras, Raquel, por exemplo. Entretanto, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos e trazemos algumas nuances interessantes a respeito de duas mulheres que passam muitas das vezes despercebidas na história bíblica. E aqui, gente, eu me refiro a Lóide e Eunice. Lóide, avó, Eunice, mãe. Lóide, mãe de Eunice, Eunice, mãe de Timóteo. Mulheres de Deus. Mães das quais, ao lermos 1 Timóteo e 2 Timóteo, nós às vezes não fazemos ideia do que essas mulheres fizeram. Entretanto, quando nós olhamos a carta, nós vemos que Timóteo é um homem de Deus. É um jovem que Paulo pegou para ensiná-lo acerca da fé, instruí-lo acerca no caminho, para que ele pudesse se tornar um filho de Deus, um sucessor do seu ministério. E diante desse processo, diante dessa perspectiva, nós entendemos que Timóteo só se tornou o que foi por conta de sua mãe e de sua avó. Duas mães que foram fundamentais em sua vida. E aí, meus irmãos, nós começamos a entender uma coisa fundamental para nós, discípulos de Jesus, que servimos ao Deus eterno, e que temos vidas à nossa responsabilidade, muitos têm vidas à sua responsabilidade, uns que já estão criados, já conhecem, detêm a verdade da palavra e que já sabem o certo e o errado e seguem o certo e o errado, quer ou não, por vontade própria. Entretanto, nós vemos que a vida dessas duas mulheres nos ensinam muito. E aqui nós nos deparamos com o que o apóstolo Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Nós começamos a observar, amados, que de forma muito interessante, Timóteo, ele herdou uma fé. Timóteo, ele aprendeu com alguém. Aquilo que Timóteo era em exemplo, ele havia absorvido de uma pessoa. E essas pessoas eram Eunice e Lóide. E aqui, o que nós aprendemos, e o que Timóteo aprendeu, e que traz para a gente, e que nós precisamos passar para frente, e que aprendemos com essas mulheres, é não termos uma fé fingida. Porque o que mais nós temos visto são uma série de fés que parece uma fé, mas que na realidade não é. Nós aparentamos parecer adoradores ou algo, quando na verdade nós não somos. Nós temos casca de adorador, a nossa aparência externa parece de adorador, quando em essência muitas das vezes nós não somos. E aqui o que nós aprendemos com essa mulher, aquilo que Paulo viu em Timóteo, que foi desembocado por alguém, é que Timóteo não tinha uma fé não fingida. Ele não tinha uma fé fingida, pelo contrário, ele tinha uma fé verdadeira, herdada. Alguém passou para frente, alguém ensinou, alguém o mostrou a maneira como servir. E aí, meus irmãos, segue uma pergunta para nós, para a nossa reflexão. Como nós teremos uma fé não fingida se nós duvidamos de Deus?
Porque se há dúvida daquilo que Deus pode operar em nós e através de nós, isso nos mostra que há falta de fé. Há incertezas em nossos corações que elas não podem habitar. Então, diante disso, nós precisamos buscar da parte de Deus a fé inspiradora e uma fé não fingida. Não buscar viver por aparências, mas de fato sermos. Porque muitas das vezes nós erguemos as nossas mãos, adoramos um Deus do qual nós estamos distante dele. Os nossos lábios adoram a um Deus do qual nós não temos contato. Um Deus do qual nós não conhecemos. E o Deus, meus irmãos, ao qual nós servimos, é um Deus pessoal. É um Deus tão pessoal que Ele quer se apresentar a você. E Ele quer que você se achegue a Ele. E vocês tenham um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento onde Ele vai desenvolver em sua vida uma fé verdadeira. Pois assim como alguns domingos atrás nós havíamos mencionado, o Senhor agora busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E nós só podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, se não tivermos uma fé, se tivermos uma fé verdadeira e não fingida. Se dizemos crer em Deus, se dizemos crer que Ele é a verdade, se dizemos que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, por que nós não obedecemos a Sua palavra? Porque vivemos uma vida como se Ele não fizesse diferença para nós. Meu irmão, até quando a palavra do Evangelho não terá efeito real na sua vida? Até quando você vai ouvir o Evangelho e essa palavra entrará em um ouvido e sairá pelo outro? Até quando você vai ouvir o Evangelho e vai continuar na sua mesma vida? Quando nós abriremos os nossos olhos e enxergarmos que nós estamos aqui por passagem? Nós somos breves, passageiros. A vida vem e vai. E a questão é, quando você for, quando você partir, com quem você estará na eternidade? Porque, meus irmãos, a sua eternidade é resultado da sua vida presente. E eu cito várias vezes, de forma repetidas vezes, porque é uma frase que me marcou muito. E eu não ouvi essa frase numa Bíblia. Eu vi essa frase num filme. E essa frase me marcou. E essa frase eu sigo minha vida nessa perspectiva. Estava vendo o Gladiador. E aí o Máximos, ele diante dos seus soldados romanos, prestes a entrar em uma batalha, ele vira para os seus soldados e diz: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Pronto, aquilo para mim foi demais. Ali eu já viajei. Ali o Senhor me levou para uma outra realidade. Eu falei: Senhor, isso é verdade. Isso é bíblico. Esse homem em um filme secular está trazendo e me ensinando uma verdade bíblica. E que eu preciso aplicar para a minha vida. Daniel, a partir de hoje, entenda. O que você faz em vida ecoa na eternidade. O que ecoará da sua vida, meu irmão, na eternidade? Quais ecos a sua vida atual tem gerado para uma eternidade? Não precisa responder em voz alta. A sua vida por si só responderá. E o que Lloyd e Eunice ensinaram para Timóteo: não tenha uma fé fingida, meu filho.
mas siga o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com todo o seu coração, porque a vida é passageira. Você que está jovem não vai ficar jovem mais. Uma hora a virtude, uma hora os joelhos não serão mais os mesmos. Os cabelos brancos virão. Para uns chegam mais cedo. O vigor vai embora. E aí, meu irmão, o que você tem feito da sua vida? Você tem desperdiçado e jogado a sua vida fora, vivendo para si mesmo? Ou você tem ganhado-a, vivendo para Cristo? Porque Cristo diz de forma muito clara: quem quer ganhar a sua vida, perde. A matemática do reino é diferente. A lógica do reino é diferente com o que o mundo está te trazendo. O mundo te chama, acumula, acumula, acumula. Viva para si, viva para si, viva para si. O que importa é o seu coração. Mas o coração é enganoso. Segue o seu coração e você vai ver o rumo da sua eternidade. Amados, nós precisamos de posicionamento. E o que nós aprendemos com essas mães é: não tenha uma fé fingida, mas tenha uma fé verdadeira, da qual você terá uma vida transformada, e através da transformação da sua vida, outras vidas à sua volta também sofrerão as consequências positivas ou negativas da transformação da sua vida. O que você tem feito? E aí, meus irmãos, o segundo ponto que nós observamos, que nós aprendemos com Eunice, de forma muito bela, é que Eunice, ela havia se envolvido e era casada com um homem grego. E esse homem grego, muito provavelmente, ele não tinha fé cristã. Não era um homem convertido ao Evangelho. Não era um homem que foi impactado pelo reino de Deus. E olha só o que vai falar lá em Atos 16, verso 1. Quem está estudando comigo Atos 16... Atos, tá fera, né? Tô brincando. Atos 16, verso 1 vai dizer o seguinte: chegou também em Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia convertida, mas seu pai era grego. E aí, meus irmãos, Timóteo só foi um homem de Deus porque ele foi influenciado por sua mãe, que cria no Deus Altíssimo. Olha só o quão poderoso é esse ensinamento que a gente está observando. Timóteo era filho de um grego. E de acordo com a Grécia Antiga e com a maioria dos povos pagãos da época, eram povos denominados politeístas. E o que é esse politeísmo? É a crença em vários deuses. Então é por esse motivo que você vai ver, por exemplo, na cultura grega, há vários deuses, né? Eles adorando Atenas, Hércules, Zeus, ok? Vários deuses em uma cultura. Então, um é deus do ar, outro é deus da terra, outro é deus do mar, e assim por diante. E diante disso, eles não tinham uma crença comum em um único Deus, assim como o Evangelho nos prega. Há um só Senhor, um só batismo, no qual nós dependemos e nós nos entregamos. Porque o Evangelho crê em um só Deus. E aí talvez, sendo criado por uma mulher que cria no Deus Altíssimo, e um homem que tinha uma cultura que cria em vários deuses, talvez ele poderia ter a sua mente um pouco bagunçada. E aí, meus irmãos, a influência dessa mãe foi fundamental. E aí, ela provavelmente seguiu o que Deuteronômio, capítulo 6, vai descrever. Essa é a lei do Senhor. E nessa lei você tem que meditar. E essa lei é: ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E você vai começar a ensinar essa lei para os seus filhos em casa,
Você vai sentar com eles e ensiná-los. Você vai escrever como um sinal em sua testa. Você vai escrever como um bracelete em seus punhos. Você vai escrever sobre essa lei e ensinar essa lei em seus umbrais de suas portas. E você sempre ensinará essa palavra. E aí parece que a Eunice e a Lode compreenderam o que Moisés ensina em Deuteronômio. E elas aplicaram. Ensinaram e discipularam Timóteo. E Timóteo tornou-se um homem de Deus. Timóteo só foi o que foi por conta do que Eunice e Lloyd deixaram de exemplo. E aí a minha pergunta para você, papai, mãe e nós, futuros pais. O que você tem deixado para os seus filhos? Legado ou herança? Você tem se preocupado, claro, a dar o melhor para o seu filho. Você tem se preocupado a buscar o melhor para eles. E isso é fundamental e necessário. Continue fazendo isso. Tanto o melhor material, tanto o melhor físico, etc. Agora a pergunta é, o que você tem deixado de legado? Porque o que nós deixamos muitas das vezes de herança são coisas palpáveis, materiais, que a prata e o ouro compram, vendem. Agora aquilo que nós deixamos como herança, aquilo que nós ensinamos, aquilo que significa que o ouro e a prata não compram. Isso, meus irmãos, mesmo quando estivermos nas nossas lápides, os nossos exemplos, ensinos e legado permanecerá. E a pergunta é, o que você tem deixado? Quais ensinos você tem trazido aos seus filhos? Qual evangelho você tem trazido para eles? Você tem investido na vida deles? Você tem investido na caminhada e na jornada deles? Porque, meu irmão, o papel de pastorear filho não é do pastor e da igreja. O papel do pastoreio do coração da criança é único e exclusivo dos pais. E é uma pergunta séria que eu estou fazendo nessa noite. Você lê a Bíblia com seu filho? Você investe tempo com seu filho? E aí eu falo tempo de qualidade. Você investe tempo em instruí-lo no caminho? Porque, meu irmão, a gente está falando de algo muito sério aqui. A gente está falando de valores, porque o Evangelho ele não nos molda apenas nas quatro paredes. O Evangelho não foi feito para isso. Se você aqui dentro das quatro paredes é uma pessoa e lá fora é outra, meu irmão, você não está vivendo o Evangelho. Porque o evangelho que aqui é pregado não te impacta na forma como você é funcionário, na forma como você é estudante, na forma como você é namorado e namorada, na forma como você é pai e mãe, na forma como você é filho. Você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho ele nos impacta em toda a nossa vida. O evangelho ele muda a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva de vida. Porque é muito fácil a gente entrar nas quatro paredes e ultrajarmos uma realidade de santarrões. Mas lá fora eu agrido e firo a minha esposa. Lá fora eu sou desonesto e roubo as pessoas. Lá fora eu tenho um linguajar completamente desadequado com a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que anda na contramão das Escrituras. Isso não é o Evangelho. Ou você não entendeu. Por que, meus irmãos? Porque eu toco na tecla do ensino e pastoreio do coração das crianças. Porque, meus irmãos, quando nós instruímos, ensinamos, a trajetória do ensino é para uma vida toda. É um legado que mesmo quando você partir, eles vão se lembrar. É um ensino que quando você traz no decorrer de toda uma vida,
por mais que eles não sigam o Evangelho de Jesus, sempre quando eles caminharem na contramão da palavra, a palavra vai estar martelando, lá no subconsciente, mostrando: filho, volte. Meu filho, não é por esse caminho. Meu filho, volte. E filhos, quando nós ouvimos das Escrituras, ouça a instrução do seu pai, é porque o que nós aprendemos com os nossos pais tem valores eternos. Então busque, da mesma maneira como Timóteo buscou os valores que sua mãe deixou. E por fim, ponto 3, nós entendemos que nós precisamos insistir no exemplo e no ensino e na oração. Olha só no verso, no capítulo, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, perdão, capítulo 3, versos 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas as quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Minha pergunta para você nessa noite: você permanece nos caminhos do Senhor de acordo com o que os seus pais te ensinaram? A palavra da verdade que foi plantada em nossos corações, assim como nós aprendemos com Eunice e Lloyd, permanecemos nela? Porque o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, ele vai dizer: assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam a viver nele. Uma coisa é você recebê-lo, outra coisa é permanecer, meu irmão. Continuar é outra coisa. Iniciar a academia é fácil, é easy, tranquilo. Outra coisa é a gente continuar. Aí já é outros 500. Iniciar no futebol, Kelvin, é fácil, né, irmão? Mas depois, dar continuidade é outra coisa. Irmãos, caminhar com Cristo, vir aqui à frente e recebê-lo como único e suficiente Salvador é uma coisa. Permanecer nele são coisas totalmente diferentes. Você tem permanecido, assim como Paulo falou, nas coisas que aprendeu? Você tem permanecido? Pois você sabe de quem aprendeu. Você sabe de quem foi instruído. Você sabe de quem recebeu os valores do reino. Você permanece neles? Meu irmão, não desperdice sua vida negligenciando aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Aquilo que o Senhor nos trouxe a fazer, nós precisamos exercer com sabedoria. E aí, irmãos, para as nossas vidas, para as mamães, para os papais, para todos aqui, da mesma forma, nós precisamos ser como Eunice, que passou para o seu filho na fé a palavra da verdade, os ensinos das Escrituras. A Eunice e Lloyd entenderam o que se trata de uma vida que gera outra vida em amor e graça. Mas vida, muito além de sentido de gerar, de gestar, a vida, meus irmãos, tem a ver com instruir no caminho. Porque, gente, tem muitas mães que geram os filhos. E já é algo belo e maravilhoso e misterioso. Porque, gente, o vídeo de um processo de uma gestação é algo maravilhoso. A maneira como o corpo humano trabalha. A maneira como a perfeição que Deus criou é algo magnífico. Mas, meus irmãos, isso é só o início do trabalho. Porque depois que nasce, é um trabalho de discipulado. E aí que o trabalho dificulta. Porque ali você está
gerando na vida da outra pessoa um ensino a respeito de Cristo. E, meus irmãos, eu digo, dos nossos maiores desafios é gerar Cristo nas outras pessoas. E isso eu digo família, filhos, porque é ensino, discipulado. E ensino sem exemplo, meus irmãos, complica. Porque esses bichinhos pequenininhos ficam aí, ó, igual um scanner na nossa vida, né? Observando cada movimento milimétrico. E aí você sai um pouco do prumo e já... Opa, você não disse isso? Amados, o ensino da palavra precisa ser um ensino aguçado, onde nós precisamos ser afetados pela palavra primeiro. Essa palavra precisa mexer com nós primeiro. Primeiro precisamos ser transformados por Cristo, para posteriormente ensinarmos e transmitirmos a palavra. Eunice e Lloyd. E eu acho belo que Lloyd provavelmente aprendeu com sua mãe. Eunice com Lloyd. Timóteo com Eunice. E assim por diante. Nós vamos seguindo um ciclo. E talvez, meu irmão, o ciclo que há na sua vida foi um ciclo muito triste. Onde talvez você não foi instruído. Talvez você não teve uma figura paterna da qual você desejasse. E talvez você tenha dificuldade de entender a figura paterna de Deus. E por provavelmente enxergar essa figura paterna como uma imagem caída, você fica com dificuldade de entender quem é Deus. Poxa, se Deus é pai e eu tive um pai ruim, então, se Deus é isso, por que eu vou... Mas, meus irmãos, Deus é um verdadeiro pai que nos ama, nos abraça e nos instrui. E diante disso, Ele nos convida hoje a quebrarmos ciclos. Ciclos dos quais, se nós não quebrarmos hoje, esse ciclo ele permanecerá. Eu não acredito em maldição hereditária. Não creio piamente nisso, não creio. Mas, irmãos, eu creio piamente em legados e heranças que nós vamos passando para frente. E se nós não quebrarmos o ciclo da maldade, se nós não mudarmos a rota da direção da nossa vida e da nossa família, elas caminharão para um destino do qual o Senhor não quer e não deseja. E assim, o Senhor diz: eu tenho pensamentos de paz e de bondade para vocês, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas para isso é necessária obediência. Quebre os ciclos da sua vida. Não permita que os seus filhos sofram provavelmente o que vocês sofreram. Não permita que os seus filhos vivenciem as dificuldades que talvez vocês vivenciaram. Apresente a eles o Evangelho da graça. Apresente a eles o Evangelho do poder de Jesus, transformador, que nos abraça, nos acolhe, que nos transforma e nos faz pessoas melhores. Porque quando nós direcionamos a nossa vida para instruir o caminho, nossa família caminhará nos caminhos do Senhor. E por mais, irmãos, que eles cresçam e queiram seguir um outro caminho, tenha a plena convicção e a paz de espírito de que o que você fez de necessário você fez. O que você precisou fazer, você fez. O que você precisou ensinar, você ensinou. Ensine, instrua e ore. Para a nossa conclusão, tenha uma intimidade profunda com o Senhor. Busque praticar uma fé saudável, ao ponto de seus filhos se espelharem em você e seguir os seus passos de fé. Seja a maior influência dos seus filhos, caso haja divergências de crenças na família. Instrua-os no caminho de Cristo. Mostre-os a verdade. Mostre para eles que o Evangelho de Cristo é a coisa que mais importa e que se pode ter
E você provará isso através de sua vida. O Evangelho, meus irmãos, é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Paulo entendeu isso. Considero tudo como esterco comparado a Cristo Jesus. Paulo deixou tudo em prol de Cristo. Por fim, insista no exemplo, no ensino e na oração, pois sem exemplo, seus filhos não seguirão seus passos de fé. Sem ensino, seus filhos não terão no que se firmarem. Sem oração, é impossível um cristão ser sustentado. Meu amado, que nós possamos seguir os passos dessas duas mulheres, essas duas mães que nos inspiram. E eu aprendo muito com essas mães que me inspiram. E que eu peço a Deus que quando eu for pai, possa aplicar o que essas mulheres me ensinaram na palavra. Que vocês apliquem, não só ouçam, apliquem na vida de vocês o que essas mulheres nos ensinaram nessa noite. Para que nós não tenhamos uma fé fingida. Não tenhamos uma fé fingida, mas verdadeira. Que nós busquemos, meus irmãos, acima de tudo, assim como elas nos ensinaram, ser uma influência, não só para os nossos filhos, mas onde quer que nós estejamos. Uma influência positiva, uma influência que apresenta o Evangelho da Graça. E por fim, que possamos ser um exemplo de vida, devoção, misericórdia, graça, amor, para que nós nos pareçamos mais com Jesus, no nome de Cristo. Eu quero orar por sua família.